Há 30 anos o Guns N' Roses resolveu lançar 2 discos ao mesmo tempo. Hoje vamos tomar uma para falar sobre Use Your Illusion 1. Olá, amantes do bom e velho rock and roll, eu sou Rafael Araújo e estou com ele, que faz muito tempo que não vem aqui, Daniel Ezerhard, do Crazy Metal Mind. Daniel, que já fez aquele polêmico Chinese Democracy, já virou clássico aqui do canal. Apresente-se aí, faça seu jabá do Crazy Metal Mind. Fazer o jabazinho, né? A gente tem o podcast, não é vídeo não, tá? Porque hoje em dia o pessoal acha que podcast é vídeo, não é, tá? No Spotify, Crazy Metal Mind, apesar do nome, a gente fala de rock and roll em geral. Você pode achar no Instagram, é tudo Crazy Metal Mind. Botar no Twitter, Instagram, Facebook, Spotify, e seja lá Deezer. Não, Deezer não sei se está. Tinha um problema com Deezer aí. Mas enfim, vocês acham ali no site mesmo, crazymetalmind.com. A gente fala de rock em geral. Às vezes a gente foge um pouquinho, já gravamos Chico Buarque, já gravamos música clássica, já gravamos teoria musical. Mas tem pra todo mundo. São 500 e o Romulo vai me xingar muito se ele ver isso aqui, porque eu não sei o número de episódios. Mas passou de 500, é isso que eu sei. E é um prazer estar aqui de volta, porque o que acontece? Primeira vez que nem eu já gravei Doors aqui também contigo. Sim. Né? Que são minhas duas bandas preferidas, Guns N' Roses e Doors. E justamente como o Rafael disse, eu estava falando sobre o Chinese, que é polêmico. Poucas pessoas gostam. Né? E hoje a gente vai falar dos grandes álbuns do Guns N' Roses. O Guns N' Roses tem pouco, né? Mas da história do rock mesmo, cara. E 91, um ano prolífico, né? Quantidade de disco maravilhoso, tu tá gravando aqui no teu canal, é espetacular, cara, quantidade de disco bom, pra mim, que cresci ali nos anos 90, virei roqueiro nos anos 90, 91 foi o ano que me formou, e pra mim é o ano mais prolífico do rock and roll, cara. Ele tem nos anos 70, tem também ali, mas pra mim 91 é maravilhoso, cara. É o tipo de som que eu gosto de ouvir, tudo que saiu ali, Pearl Jam, acho que Ozzy, não sei se chegou a lançar nessa época. Black Album, Nirvana lançou. Nirvana também. O Nevermind é maravilhoso. E aí, o Rafael me convida para gravar Guns, cara. Tivemos percalços aqui, não é na data que a gente queria, mas eu não podia negar e ainda bem que ele pôde me esperar e eu estou aqui. Pois é, o que aconteceu foi que o segundo filho de Daniel resolveu nascer no dia da gravação, dos dois Appetite, ó. Resolveu nascer no dia da gravação dos dois Illusion. Appetite não tá completando 30 anos. Então vamos começar o assunto depois do recado do nosso clube de membros. Curte nosso conteúdo? Então vem participar do Clube Tubes. Por uma pequena quantia você vai ter acesso ao grupo do clube no WhatsApp, conteúdos exclusivos, assistir aos vídeos novos antes de todo mundo, dar nota nas resenhas e até escolher tema de episódio. Isso entre outras vantagens, hein? Mais detalhes na descrição. Vem tomar uma com a gente! Então, a partir de R$1,99 você pode fazer parte desse seleto clube de membros que tem uma novidade, hein? As Listening Parties, que são, Daniel, sucesso imediato. Sabe o que é uma Listening Party? A gente se junta, faz uma conferência, combina um disco para ouvir e todo mundo fica comentando o disco ao mesmo tempo. Tomando uma cerveja, soltando... Isso no Zoom aqui. No Zoom, acho que faz no Meet, no Google Meet. Mas assim... Sim. Eu fiz uma vez para testar, mas assim, foi sucesso absoluto. O pessoal quer um atrás do outro. Enfim, é massa. Essa é uma das vantagens exclusivas do clube de membros, hein? Vem aqui que é sucesso. Eu lembrei agora que Daniel tem 2 filhos agora, né? Então, um poderia ser Axl e o outro poderia ser William Axl, né? William Axl Rose, de repente. Eu tentei, mas eu fui vetado. Eu já tive um aluno que o nome dele completo que ele ainda tá por aí, William Axl Rose, o nome completo dele. Tá brincando comigo, velho. William, a galera chama ele de Will, ele pede para ser chamado de Will. Mas não de Axl. Não, de Axl não. Ele pede para ser chamado de Will. E na chamada, tinha lá, William Axl Rose. Oxe, como assim? Que loucura. Pergunta se ele gosta de Guns N' Roses. Não. Não. E se bobear, ele ouve rock? Não. Que eu saiba, não. Então mas assim, a mãe ou o pai ouviam, né? Imagino eu. Por isso que eu sou contra... Enfim, esse é um parênteses muito grande. Não, mas eu imagino que tu não falou, mas eu imagino que tu ia falar e eu concordo contigo.
que não se deve fazer isso porque não faz sentido, né? Exato, a criança pode não gostar e aí vai carregar aquilo ali pro resto da vida, né? Que é o caso. Olhei pra cara dele assim, William Axl Rose, ele... olhou pra baixo assim, porra, descobriu, né? Vai lá, vamos voltar pra pauta. Vamos lá contextualizar. Terceiro álbum de estúdio saiu junto com o quarto álbum de estúdio, né? Illusion 1 e 2, os dois ao mesmo tempo. Lançado dia 17 de setembro de 1991, 30 aninhos. Está completando aqui enquanto a gente grava, neste ano de 2021. O anterior foi o Lies, de 1988, e produção de Mike Clink e do próprio Guns N' Roses. Estreia de Matt Sorum, ex-The Cult, na bateria, e Dizzy Reed nos teclados. Os dois discos tiveram muita sobra do Appetite for Destruction, e eu achei megalomaníaco demais. Quem não achou, né? Lançar 30 músicas de uma vez só. Tu entendeu isso? Já tem uma explicação razoável para isso? Cara, tinha um lance assim, ó, vamos lançar disco duplo ou não. Eles tinham um monte de música, queriam lançar. A cabeça do Axl Rose a gente não entende muito, né? Eu acho que nem ele entende, na verdade. E, tipo, por que lançaram dois, resolveram lançar tudo de uma vez? Provavelmente porque o material tava ali, tava pronto. E a dúvida era se lançava um álbum duplo ou separado. E aí tinha o esquema comercial. A preocupação era, será que se vender duplo, que era mais caro, e CD naquela época, tudo bem, nos Estados Unidos era mais barato, mas não era uma mídia ainda de consumo gigantesco assim. E aí separaram, né? Fizeram dois álbuns, inclusive o 2 vendeu muito mais do que o 1 na primeira semana, deu uma diferença aí de... não foi muito mais, mas acho que deu quase 100 mil cópias de diferença entre um álbum e outro na primeira semana, né? E eu entendo até, só rapidinho, já pegando esse assunto, eu acho que o 2 é um álbum que quem não é fã, mas gosta de Guns, prefere. Depois tu pode me dizer isso aí. E eu, como sou um fãzão e gosto muito de músicas lá do B do 1, eu tendo a preferir o 1, apesar do 2 ter a música que eu mais gosto. É uma confusão isso aí, gente. A galera, normalmente, quando é para escolher um, era para escolher um para comprar, comprava o 2, né? Sempre comprava, assim, pelo que eu percebi na época, era o 2. E eu tive mais contato com o 2 mesmo. Primeiro, ele não é duplo em CD, mas em LP é duplo, né? Você tem que escolher, né, entre dois álbuns duplos, né, se fosse comprar em LP. Porque aqui no Brasil, o LP ainda estava forte, né? O CD estava começando. Pra tu ter uma ideia, cara, o primeiro contato que eu tive com o original, porque naquela época o Brasil, hiperinflação, aquela cagada toda que era na época, era tudo muito caro. O CD, obviamente, era caríssimo, e então as pessoas compravam fita. O primeiro contato que eu tive com a versão original, que não era que tu ia numa loja de CD, os caras gravavam em fita pra ti, porque era mais barato, era assim que se vendia na época. E o primeiro contato foi fita, foi a fitinha os dois, a minha prima, que era muito fã de Guns, tinha a fitinha amarela e a fitinha azul lá. Foi o primeiro contato com o material original. O CD eu fui ver bem depois, cara, uns 5, 6 anos depois que eu fui ter o CD mesmo, o CD original. Foi a mesma época, a gente tem isso em comum, foi a mesma época que eu descobri o rock and roll, né? Então foi com Black Album, foi com Is Illusion, descobri o Appetite na mesma época, veio tudo junto. Eu descobri em CD, eu comecei a ouvir em CD, porque a irmã de um vizinho meu completou 15 anos e ganhou uma viagem para Disney. Foi para os Estados Unidos. Aí voltou com a discografia do Guns inteira, em CD, até os Illusion, né? Tudo que tinha o Lies, tinha o Appetite, tinha ele só veio o Illusion 2, não veio o Illusion 1, então não era completo. Olha aí. Aí teve que optar, né? Veio o Fate No More, aí veio... Fate No More, pô, maravilhoso. Fate No More, veio Skid Row, que tu gosta muito também, veio o Black Album, então veio tudo junto, então eu peguei esse pacote aí com o meu vizinho, tudo em CD, né? Mas assim, veio dos Estados Unidos, então era uma coisa mais acessível quando você trazia de fora, né? Claro, sem dúvida nenhuma. Esse pessoal mais novo que assiste teu canal certamente tem uma gurizada aí que não pegou a época de comprar CD, mas não sei se vocês sabem, existe um fenômeno das pessoas, existe com a Apple ainda hoje, que é ir para a fila da loja para comprar. E nos Estados Unidos era filas, as lojas iam lançar meia-noite, iam começar a vender o álbum e era fila, cara. O Guns era, na época, assim, talvez a pessoa não tenha essa ideia, mas era uma banda gigantesca, tava no auge. Então as pessoas dormiam na fila, ficaram, sei lá, 1 dia, 2 dias na fila para poder comprar o CD, cara. Hoje em dia isso vem no teu Spotify ali na sexta-feira.
né? Exatamente. Os dois foram 7 vezes platina. De novo, como foram vendidos separadamente, eles são contados separados. Mas os dois venderam praticamente a mesma coisa. Por motivos óbvios, né? A pessoa que acabava tendo um, normalmente comprava o outro. Mas que nem tu falou, acontecia de não comprarem. E aí tem essa pequena diferença a favor do Illusion 2. Eles foram nominados pro Grammy, mas não ganharam. Se eu não me engano, não teve prêmio nenhum, assim, mas enfim. Formação do Guns. W. Axl Rose, ou William Axl Rose nos vocais e piano, Slash na guitarra, Izzy Stradlin na guitarra, Duff McKagan no baixo, Matt Sorum na bateria, Dizzy Reed nos teclados. Aí o destaque, eu acho que natural, pelo menos para mim, é Axl Rose e Slash, né? São os dois caras da banda que levam nas costas. Né? Tanto é que depois que o Axl voltou, dá pra dizer que o Slash voltou, dá pra dizer que o Guns voltou, né? A gente já comentou isso aí no Chinese. O Guns, se botar só o Guns, eu acho muito legal o Duff estar junto, mas se fosse só o Axl e o Slash, já seria o Guns ali, como deveria ser, né? Mas que bom que o Duff também voltou agora. Capas dos Illusion. Vamos falar dos dois juntos, né? Porque não faz sentido falar da capa do Illusion 2 no outro episódio, né? No próximo episódio do Illusion 2, a gente vai direto para as faixas, certo? Porque o contexto está todo aqui, do Illusion 1 e Illusion 2. A capa é uma pessoa escrevendo, né, sentado num banco imaginário, não tem um banco ali, né? Está apoiado num pé só. Enfim, uma coisa meio, sei lá, uma estética grega, ou sei lá, não sei se Essa capa, cara, é do famoso Rafael, do Tartaruga Ninja. Olha aí, né? meu xará. O Rafael, que o nome que assim, ó, detalhe, tá? Isso é uma arte que foi baseada, porque teve um artista americano chamado Mark Kostabi que fez esta obra como tá no álbum do Guns, tá? Com as cores lá diferentes e tal. Porque a obra original, a pintura, ela é do Rafael, chama Escola de Atenas. E aí tem a imagem dessa é um pedaço dessa pintura que esse artista americano usou para fazer aquela ilustração. Eu não sei se é ilustração é o nome disso, gente, me desculpa. Tem essa... né? Mas enfim, e é isso aí, cara, é o famoso Tartaruga Ninja lá, o Rafael. O Illusion 1 é amarelo com vermelho e o Illusion 2 é azul escuro com azul claro. Eu gosto das capas, acho bonitas. Não sei escolher a minha preferida. Eu acho que é a capa mais bonita do Guns, cara. E eu prefiro azul porque eu sou gremista, né, meu querido? Mas eu acho as duas lindíssimas. Acho uma bela opção de cores. Então vamos para o faixa a faixa. São 16 músicas, num total de 76 minutos e 5 segundos, começando com Right Next Door to Hell. Algo como Pertinho do Inferno. E um parênteses rápido. Eu peguei esse negócio de ficar traduzindo os títulos das músicas contigo, no Crazy Metal Mind. Foi. Peço perdão aí. Tu não faz em todas, mas de vez em quando faz. Daniel faz. Isso é bom, porque muita gente, quiçá a maioria do público, não sabe a tradução das músicas, né? É verdade. E o que eu achei engraçado foi que um dia desse chegou um comentário que eu dei uma gargalhada quando eu li. O cara escreveu assim: e precisa traduzir todas as músicas? É aula de inglês? Que saco! Meu irmão, o cara reclamou disso. O cara reclamou disso. O hater é uma coisa impressionante. Tipo, os caras eles têm que achar alguma coisa pra reclamar. E tipo, qual é o que te incomoda o segundo que eu gasto pra falar o nome em português? É 1 segundo, pô. É 1 segundo, Pelo amor de Deus, gente. Não, eu ri. Má vontade, velho. Eu ri alto. Quando eu li esse comentário, eu ri alto. Mas, voltando. Música rápida, explosiva, essa primeira música. Hard rockão com um refrão marcante para abrir o disco, chutando bundas. Muito massa. Essa música é uma treta, né? Ele com uma vizinha. Ele foi preso, na verdade, com essa vizinha aí. Olha. Ele foi processado porque tem imagens até do dia que ele foi preso, que ele era... né, tava lá de terninho, cabeludo lá indo pro tribunal, porque ele teria lançado uma garrafa de vinho na cabeça dela. Ele negou, mas a gente conhece o Axl Rose. Naquela época, principalmente. Cara, o cara jogou o telefone do sofá do hotel na cabeça de alguém, jogou um telefone pela janela. Por que ele não jogaria um vinho na cabeça da vizinha, né? E aí, inclusive, aí justamente ele dizia que o inferno era, não sei se era ele pra ela ou ela pra ele. Essa música tem participação do guitarrista do Hanoi Rocks, pra quem gosta de hard rock, aí, uma farofinha.
É um guitarrista finlandês do Hanoi Rocks que participou dessa. Ele era amigo do Easy e ele participou ele criou uns riffs aí dessa música. Que eu acho. Cara, eu sou suspeito, tá? Eu vou dizer que todas são maravilhosas, mas essa é uma música que eu gosto muito, porque é o que tu falou, é uma música ligeirona, ela é rápida e ela é agressiva. O álbum todo, as músicas rápidas são muito agressivas, né? É por isso que me dói dizer que o Appetite é o meu preferido, porque mas esse álbum é tão bem gravado, eu gosto tanto da produção dele, cara, ele é tão redondo que é difícil não colocar ele empatado ali. Faixa 2, Dust and Bones. Poeira e ossos. Eu estava escutando o disco antes, né, de gravar a resenha, e eu coloquei para ouvir no carro. E no painel do carro fica em cima o nome do artista, embaixo o nome da música, né? E só agora que eu notei a similaridade do nome Dust and Bones com Guns N' Roses. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, porque assim, fica parecendo que alguém confundiu o nome da banda. Aquela banda aí, Dust and Bones, né? Aí a galera diz, não, it's alright, é Guns N' Roses, mas it's alright, né? Tanto é que a letra é assim, Dust and Bones, it's alright, né? Tem alguma coisa a ver? Rafael, vamos combinar, eu não tinha pensado nisso agora, nesse sentido de terem confundido o nome, mas é um belíssimo nome para uma banda cover de Guns. Totalmente. Porra, Dust and Bones, pá, os gatos agora fica a dica aí, se for fazer uma banda cover do Guns, Dust and Bones. Dust and Bones, porra, eu sou muito a favor disso, gente. É maravilhoso. E essa música que não é o Axl que canta, né, cara? É verdade. É uma música que dá uma aliviada, né, depois de Right Next Door to Hell, porque ela é um blues com piano acompanhando, eles usam tantas vozes na gravação em tantos estilos, que ficou um clima de bar, né, como se a banda toda estivesse bebendo cerveja e tocando de forma bem descompromissada, né, só para se divertir. É uma faixa que, para mim, passa muito esse clima de diversão. Uma coisa assim que eu notei muito, né, já um spoilerzinho das minhas opiniões nas outras, é que parece muito com o clima que os Rolling Stones faziam nos álbuns deles, né? Essa coisa de clima de ensaio, né? Deixam vazar às vezes o 1, 2, 3, né? Umas coisas assim, né? Eu concordo, achei inclusive bacana esse teu comentário aí, eu concordo mesmo, cara, eu acho que é bem por aí. É aquele clima daquela banda ensaiando um blues ali e gravando, e o momento que o Axl devia estar irritado com alguma coisa, e quem cantou foi o Izzy Stradlin. Que, aliás, eu gosto muito da voz do Izzy, recomendo os álbuns solos dele, ele tem um material muito bacana, cara, a voz dele é bastante agradável. E aí, é engraçado, né, porque tem aquele clima que nem tu falou do Right Next Door to Hell, pegado, pesado, Axl cantando, gritando, esse aqui baixa para um blues, rock and roll, e ali o Izzy Stradlin com a vozinha dele de boa cantando, é bem, bem agradável. E é uma música bem desconhecida, né? Faixa 3, Live and Let Die. Viva e Deixe Morrer. Não é para qualquer um pegar uma música de Paul McCartney, repito, Sir Paul McCartney, e deixar ela melhor do que a original. Concordo também, cara. É uma música altamente explosiva, literalmente, inclusive, né? Porque no show, tanto do Guns quanto de Paul McCartney, explode tudo, a galera bota fogos, né, e tal. E ela é cheia de contrastes, né? Essa aqui do Guns. Tem partes corridas, partes delicadas, tem até uma parte reggae, né? Isso, exatamente. Tem um reggaezinho. E é genial na versão de Paul McCartney, e o que o Guns fez foi injetar esteroides. Ficou, para mim, sensacional. Eu gosto bastante dessa música também, cara. A versão dela é maravilhosa. Ela foi o segundo single desse disco aqui. E ela teve um clipe até na época, que foi o último clipe onde o Izzy apareceu antes dele desaparecer, né? Porque ele desapareceu da banda. Talvez as pessoas não saibam, porque o Izzy gravou, mas ele não fez a turnê, né? Depois eles contrataram o Gilby Clarke para as pressas para fazer a turnê, porque o Izzy tinha problemas com... Ele queria ficar tocando em barzinho. Ele não queria ser um cara de uma banda enorme que viajava e tocava em estádio. Jamais entenderei, mas cada um com seus problemas, né? E até tem uma brincadeirinha, assim, aparece uns momentos que aparece uma caixa de leite nos Estados Unidos, quando as pessoas desaparecidas têm a foto da caixa de leite, né? E aparece uma fotinha, assim, bem de canto isso que aparece no clipe, aparece lá o Where's Izzy, aí tem a fotinha do Izzy numa caixa de leite ali. E essa música concorreu à melhor performance hard rock de 93 do Grammy. Olha aí, perdeu. Acho que não ganhou, Mas, enfim, eu acho maravilhosa essa versão, porque é bem que tu falou, cara, ela tem a parte explosiva que tem na do Paul McCartney, aqui ela é explosiva mesmo, assim. Não é só fogos, né? Os caras enlouquecem.
E a partezinha reggae que eles meteram no meio também. Eu gosto muito, cara. Essa música eu acho muito bacana de ouvir e de tocar também. Para quem não sabe, Daniel é vocalista e tá com banda atualmente? Não, a gente faz um tempo que a gente parou, mas lá nos anos 2000, no começo, lá a gente era cover de Guns, né? E essa aí era uma que tava direto. Todo mundo gosta dessa música, é uma coisa impressionante. Até porque é do Paul, né, cara? Que nem tu falou. Todo mundo conhece Live and Let Die. Quando voltar, pode ser que volte com a Dust and Bones. E Gilby Clarke, né, falando, teve o privilégio de tocar naqueles shows do Japão com o público mais merda do mundo, mas os shows foram ótimos. Eu adoro aqueles shows do Illusion 1 e 2, mas o público não colabora. Não colabora mas mesmo. É cultura, né, cara? É engraçado que, tipo, a maior animação dos caras fica fazendo assim com o bracinho enquanto a banda tá tocando. Faixa 4, Don't Cry. A versão original, Não Chore. O bom é que ele diz, não chore esta noite, né? Don't you cry tonight. As outras noites pode se lascar, pode chorar, pode morrer aí. Tô nem aí, mas don't you cry tonight. Tonight não. Não chore esta noite. Baladinha pesada, açucarada, belíssima e que caiu no gosto popular. É uma das músicas mais memoráveis para mim daquela época, porque todo mundo curtia. Né, todo mundo de todas as vertentes, né? Solo espetacular de Slash que vai crescendo, fica épico, depois cai delicadamente e entrega com perfeição para Axl voltar a cantar. E termina destruindo tudo. O que eu acho desnecessário foi ficar segurando aquele ai, mas que ficou clássico como a própria música, né? E o clipe faz parte da trilogia, né? Que depois a gente vai falar aqui dos outros clipes, né? Das outras músicas. É o primeiro da trilogia, que é baseado numa história, de um conto de um amigo deles lá. Mas, enfim, esta música especificamente, ela foi feita sobre uma menina chamada Monique Lewis, que para quem conhece Axl Rose, ele tem uma imagem do rosto de uma mulher tatuado no braço direito. E essa tatuagem era homenagem a essa moça, que foi a origem da música Don't Cry, e essa moça estava romanticamente envolvida com Axl e com Izzy. Não ao mesmo tempo, mas não sei quem foi primeiro, quem foi depois. Mas enfim, e aí tinha essa função, e aí deu uma briga, e aí surgiu essa história do Don't Cry. Quando a gente for fazer a resenha do Appetite, ainda tem a história do Rocket Queen, que um era namorada do outro e o outro pegou e levou para o estúdio, não sei o que, mas isso é uma outra história de um outro disco. Faixa 5, Perfect Crime. Crime Perfeito volta para a pegada de Right Next Door to Hell, né? Muita energia, muita velocidade, com a diferença que essa tem uma quebra de ritmo para dar aquela desacelerada e voltar destruindo tudo. Eu acho uma boa música. É quase um punk rock, né, cara? De tão acelerado que é essa música, né? O Axl Rose nos seus momentos raivosos, brilhando muito quando ele conseguia fazer aquele drive dele, né? E é uma música, porra, cara, de cantar é dificílima, porque o cara é uma metralhadora, velho. E é rápida e aguda, a voz assim, ó, e eu acho, de novo, sou suspeito, né, mas essa é uma música lá do B que eu gosto pra cacete, e muita gente, de novo, vai preferir o Illusion 2, porque tem as músicas mais conhecidas, mas esse tipo de música é que me faz gostar muito do 1, que são as músicas lá do B que eu amo. E até aqui, por exemplo, não tem nenhuma música que eu diga mais ou menos, não gosto toda, até do Dustin Bones mesmo, que é uma música mais diferentona aqui, eu acho maravilhosa. Então, e essa aqui é um punk rock acelerado, loucaço, bem produzido e bem tocado e louco, né? Enfim. Faixa 6, You Ain't the First. Goodbye to you, girl. So long, farewell. Você Não É a Primeira. Música de Izzy Stradlin, agora muda de clima completamente e entra um folk acústico com aquele clima de bar ou de ensaio, como em Dust and Bones. Tanto que deixaram na gravação aquilo que eu falei, né? Rolling, 1, 2, 3. Música legal, mas assim, é que eu acho que normalmente, se não fosse num lançamento megalomaníaco, ela ia entrar como um lado B, como uma música bônus, assim, de algum lugar. Eu não vejo ela entrando, assim, num projeto normal, assim, pensado do Guns,
Música legal, mas assim, totalmente fora da curva. Ela é uma música curtíssima, é a menor do disco, né? Não é menor. A Perfect Crime é menor, tá? Mas essa aqui, essa é uma música escrita só pelo Izzy Stradlin. Inclusive, ele canta essa música, né? E é aquela coisa meio sulista, né? Americana. Aquele pé na lama, pegando tartaruga no banhado, aquelas coisas. E é um climão bem, bem sulista, bem arrastado. Eu acho super bacana também. Eu gosto muito quando o Izzy canta, cara. Porque dá uma folga um pouco, né? Da gritaria louca. E aí vem o Izzy com aquele clima meio riponga, meio maconheiro, maluco dele lá, que eu acho muito bacana, cara. E de novo, eu até concordo contigo. Se fosse um álbum só, essa música não entraria. Se a gente condensasse pra fazer um álbum, eu acho que se o Guns pegasse, essa seria uma música que ficaria de fora. Ou que nem tu falou, é um lado bezão e tal, mas eu acho que se condensasse os dois em um álbum, essa seria uma música que dificilmente entraria no álbum. Faixa 7, Bad Obsession. Bad obsession, it's always missing, it's always missing. Má obsessão. Eu queria saber se existe obsessão boa, mas tá aí, né? Vocês estão dizendo. Eu ia traduzir tipo filme, aquele louco obsessão. Louca obsessão. Mas, enfim, né? Bom, eles estão dizendo aqui, então deve ter obsessão boa e ruim. Para mim, toda é ruim. Mas essa aí tem uma pegada bem Rolling Stones, né? Como eu disse antes, com introdução sensacional. Eles usam o cowbell, né? Aquele sino de vaca, fazendo a marcação, né? Com o cowbell. Depois entra gaita, guitarra, piano, muito bom. Axl canta anasalado, né? Parece que ele está interpretando um personagem, né? Parece que ele está encarnando ali uma outra pessoa. Eu gosto muito, é uma das minhas favoritas. Passei a gostar mais dela com o tempo. Antigamente, né, lá atrás eu não ligava muito não, mas atualmente eu passei a gostar bem mais. Acho que é bem comum, cara. Pra quem não é fãzão de Guns, assim, ouve de vez em quando, talvez não dê muita bola pra essa música. Ela fala de novo sobre abuso de drogas, né, que é uma coisa que frequentemente atrapalhou o Guns e eles nunca negaram isso, né, cara. Inclusive o baterista saiu porque ele tinha perdido, todo mundo era muito drogado, mas ele perdeu o controle, assim, ele não conseguia, né. Isso durou anos depois até, tu vê, volta e meia tem entrevista dele, ele é muito louco na real. E de novo tem participação de gente do Hanoi Rocks aqui, que era uma banda que foi influência pro Guns, é uma banda finlandesa de novo, né, já tinha falado do guitarrista, mas quem participa aqui é o Michael Monroe, que é o vocalista do Hanoi Rocks. Ele toca harmônica e saxofone, e essa música foi composta pelo Izzy por ele, um amigo deles, na verdade, não Michael Monroe, o Westar King, que é um outro cara que andava sempre com Guns pra lá e pra cá. E eles que compuseram esse som aí. E foi escrita antes de Mr. Brownstone, cara. Que é a música do Appetite for Destruction de 87, que também fala de heroína, né? Mr. Brownstone, o senhor Pedra Marrom seria a heroína, né? E como tu tinha dito lá no começo, são materiais que sobraram do Appetite, ou que não entraram porque não tinha dinheiro, porque eles eram uma banda iniciando, né, cara? E acabou sendo muito bem produzido e virou um musicão aí do Use Your Illusion, né? Faixa 8, Back Off Bitch. Cai fora, cadela. Parece muito tradução de filme dublado, né? Sua cadela! Né? É um hard rock clássico do Guns. Em alguns momentos chega a lembrar You Could Be Mine, que está lá no Illusion 2. Música empolgante, raivosa, e até por conta do refrão, né? Back off, bitch, né? Você tem que extravasar. O cara assim, ó, estourando o drive dele, e enquanto ele fazia isso, as cordinhas dele iam lá arrebentando, né? Como a gente sabe o que aconteceu. Pois é, o Mickey começou a nascer por aqui, hein? E enfim, a música raivosa que não tem como você cantar essa música Back off, bitch. Não, tem que cantar com raiva, né? O título pede isso, né? Ela é ótima para tocar em show. E é o tipo de coisa que todo mundo gostaria de gritar, né? Back off, bitch, sai daqui, né? Música muito massa, uma das melhores aí pra mim. E de novo, cara, pra tu ver como os caras tinham... Por isso que eu acho que esse negócio desse álbum duplo que a gente tava falando, Rafael, é muito... Porque eles tinham muita música. E aí os caras começaram a juntar e gravar com aquele nível de produção belíssimo e resolveram fazer... Foda-se, vamos lançar 2 álbuns. Porque essa música também é uma música antes do Appetite for Destruction. É de uma outra namorada do Axl chamada Gina, se não me engano. Não é do palito de dente, tá? É outra. E que ela foi pra ele quando ele se mudou pra Los Angeles, ela namorava ele na época e foi com ele pra lá. E ela acabou chutando ele
mandando ele pastar porque ele tinha. Porque é isso que eu acho muito engraçado. O motivo foi porque ele tinha os esquemas de raiva dele, os ataques de pelanca que a gente conhece da Axl Rose, né? E aí achei engraçado que o cara, pra fazer uma música falando sobre a mina que dizia que ele era raivoso, faz uma música raivosa pra caralho. Ou seja, porra, Axl Rose, então te ajuda, né, meu? Porra, Axl. A mina, eu acho que ela tinha razão, né, gente? Pelo amor de Deus. Agora ele é Axl, paz e amor. O cara chegou na idade que eu acho que não tem mais os hormônios, tá ligado? Acho que ele deve tá tomando uns negocinhos aí ele tá mais paz e amor. Até porque se não tivesse, eu duvido que o Slash e o Axl e o Duff teriam voltado. Isso deve ter tido uma conversa muito longa dizendo, olha, cara, tu não vai mais atrasar, o Axl não atrasa mais show, ele não cria tumulto, está um doce de pessoa. E falando nisso, faixa 9, Double Talking Jive. Double talking jive, get the money, motherfucker, 'cause I got no more patience. Algo como conversa fiada, né? Essa é uma tradução, gostei da tradução, bonito isso aí. Eu peguei aqui do Google que Double Talking Jive, se for ao pé da letra, vai sair outra coisa. Não, é que realmente é uma expressão, né? É uma expressão, é uma gíria, é um slang. É uma música bem interessante porque ela praticamente é toda numa levada só, em cima de um riff de guitarra simples, né? E Axl canta meio narrado, né? Ele é uma narração e aquele riffão ali, ele narrando em cima. No final vira uma música flamenca do nada cai uma música flamenca ali. Mas eu curti, funcionou. É aquela coisa, surpreendeu, né? É uma coisa meio... Não tem nada a ver, né, cara? Nada a ver. É um clima meio perseguição policial, né? Você imagina um carro assim de polícia indo atrás dos bandidos, e ele numa narração assim, daqui a pouco busca flamenca e aí acaba. Mas ok. Eu gosto. Eu acho um belíssimo solo do Slash, inclusive, quando eu conheci o álbum, eu gostava muito, eu tirei no violão, gostava muito de tocar no violão, ficou um som maravilhoso de tocar, assim. Mas eu acho que é a música mais fraca do disco. Pra mim. Porque, de novo, eu acho que ela tem muito solo, pouca música, mas e também não é só o Axl que canta, eu acho que é o Easy de novo, né? Se eu não me engano é o Easy. E essa história, eles falam que no começo da música eles falam found a head and an arm in the garbage can, que eles falam, acharam uma cabeça e uma arma e um braço numa lata de lixo. E isso teria relação com um caso que a polícia descobriu num aqueles latão de lixo americano, aqueles troços lá, os containers, né? Perto do estúdio onde eles gravavam. E seria ninguém confirmou nunca, o caso de um ator, diretor pornô, na época, que foi encontrado picotado dentro de uma lata de lixo perto do estúdio. Então, a história que seria desse cara, o tal do William Arnold Newton. Tem a história dele aí, vocês vão achar. Então, nunca foi confirmado por ninguém, não é oficial, mas disse que é baseada nessa história aí, que a polícia achou os pedaços. E aí tu fala de perseguição policial, aquela história toda. Essa é a ideia, né? Saquei. Agora, o Flamengo, no fim, realmente, não sei. Inclusive no show, cara, essa música tem 3 minutos, tá, gente? No show, inclusive termina com fade out, né? O violão vai tocando e vai desaparecendo, né? Não termina assim. No show, essa música demora mais de 8 minutos, que fica o Slash solando interminavelmente. É o delírio dos guitarristas. Agora vamos para ela. Faixa 10, November Rain. Nothing lasts forever, even cold November rain. Chuva de novembro. Puta que pariu. Uma das mais belas músicas feitas por uma banda de rock. Com toda certeza é a Bohemian Rhapsody de Axl Rose. Ela é disparadíssima, a mais executada do disco no Spotify. Um épico. É mesmo? Disparado, mas disparado assim, muito longe da segunda colocada. Um épico de quase 9 minutos, introdução com piano completamente arrepiante, interpretação magnífica de Axl, Slash inspiradíssimo, com solos dignos de serem tocados no topo de todas as montanhas mais altas do mundo, com os cabelos esvoaçantes. Música simplesmente perfeita. O problema dela, o defeito dela é que ela acaba. O disco podia acabar aqui. Eu acho, inclusive, que essa música tá mal colocada porque ela devia ser a última. Bicho, você botou November Rain aqui. O que vier depois, a galera vai ouvir assim, não quero ouvir mais não, acabou, vamos embora daqui. Pior, cara, é que eu me emociono ouvindo isso de pessoas que ouvem Guns, assim, eu acho fofo,
Porque é uma música que também eu ouvi a exaustão, né? Ela até, eu já cansei de tanto ouvir, mas sempre que toca eu gosto. Sabe como é que é coisa de fã, né? Tu sabe disso. Sim. E quem falou, é um épico, né, cara? É a segunda música da trilogia do November Rain, Don't Cry November Rain Stranded. Essa é a segunda, tem um clipe famosíssimo, custou caro, pra tudo que o Axl é tudo exagerado. Então foi um clipe que custou milhões. Ela é a maior música da história a entrar no top 10 da Billboard Hot 100. Olha aí. Que nunca nenhuma música com esse tamanho tinha entrado, não conseguido entrar. Porque é difícil, porque assim, ó, tu tem rádio. Rádio sempre corta as músicas. É muito difícil tu botar uma música grande num top 10, entendeu? E eles conseguiram. O Guns conseguiu com essa música, porque nem o Rafael falou, porque muita gente ama essa música, é apaixonada por essa música. Muita gente que conhece Guns, essa é uma música que com certeza conhece. Não tem como não conhecer quem ouviu o Guns assim, algumas vezes. Essa é uma das músicas que foi ouvida, junto com o City of My Patience, que é a música da Subiu, a clássica, né? E eu acho maravilhosa também, cara. O clipe é maravilhoso, os solos Slash, cara, é o que eu digo, né? O guitarrista aquele, o fã não, aquele guitarrista que a gente conhece, o Piá, que tá aprendendo a tocar e tá na vibe de tocar 20 mil notas por segundo, o Slash não presta. Mas o feeling que esse cara tem pra compor solo, cara, é um troço bizarro, assim. Que só poucas pessoas têm. E tem uma coisa muito. Tem uma que eu recomendo ver, põe no YouTube, o Video Music Awards, MTV Video Music Awards 92, que ele toca essa música, o Guns toca com o Elton John essa música. E eu sou um fã de Elton John também. E o Axl também é um fã de Elton John. E muita gente aqui que tá nos ouvindo deve ser, não sei se tu é, Rafael, também. Sim. Mas é maravilhosa essa versão, recomendo, inclusive. No clipe a gente só entende porque quando começa a chover, todo mundo pula por cima da mesa. Porque ninguém faz isso, gente. Tá chovendo que é ácido, não é água, gente. Porra. É arte. Não precisa entender arte, precisa sentir. Isso. Sentir Gostei. Gostei disso. Faixa 11, The Garden. O Jardim, música que alterna o estilo country com um hard rock. Axl faz um vocal um pouco melancólico. Alice Cooper tá aí fazendo a participação, né? Ele faz um rap. Eu não sou muito fã dessa participação de Alice Cooper, não, mas passa, né? Ele faz um vocal só meio. Que ele fica, né? Ele fica fazendo um negócio assim. Tanto é que assim, ele não chega a cantar efetivamente, né? Tu não percebe isso. E eu entendo a tua crítica, na real. Uhum. Parece um rap, né? Parece um rap com aquela voz ali que ele faz lá. Eu acho essa música um pouco esquizofrênica, mas ok, ela passa, eu não acho ruim, não. Acho ok. Tem clipe também, não sei se tu conhece. É um clipe não, bem lá do B do Guns. Não lembro. É bem lá do B. Ele, tá o Axl sentado com uma cara de bunda total, que nem tu falou, é uma música meio deprimente, assim, a pessoa parece que tá triste, e é ele sentado no fundo de um vagão de metrô com uma toquinha enterrada na cabeça, assim, olhando pro mundo, e aqui o Axl é um cara que é bipolar, né, ele tinha as fases de depressão bem tensas, assim, e essa música me parece muito reflexo disso, cara, que nem tu falou, ela é uma música que tu percebe, talvez a primeira música que tu perceba uma tristeza, tá ligado? Porque November Rain tem uma história trágica ali, mas tu não tem a tristeza no vocal, né? Sim. O The Garden, o cara parece que ele tá pra baixo mesmo, assim, não tá legal. E a voz dele tá bem diferente. Tu percebe o vocal, assim, ele usa uns efeitos vocais, eu não sei o estilo, dizer, né? Exatamente. É bem diferente, cara. A voz dele soa bem diferente nessa música, assim. É bacana pra quem não conhece ouvir pra entender e perceber essas nuances, que eu acho, o Axl, eu gosto muito disso dele, cara. Eu não tô falando de agora, porque eu realmente só ouvindo um álbum novo pra saber, mas isso ele tinha muito, nos Illusion tu percebe muito isso, assim, a capacidade que ele tem de cantar de formas diferentes, sabe? De variar a voz dele, não ser cansativa, porque uma música acaba soando diferente da outra. Eu gosto muito disso nele, cara, como vocalista, né? Uhum. Agora saímos do Jardim e vamos para o Jardim do Éden. Faixa 12, Garden of Eden. O Jardim do Éden. Agora dá uma animada, música rápida, curta, direta, cheia de efeitos sonoros, quase um punk, na mesma pegada de Right Next Door to Hell e Perfect Crime, né? Não está entre os destaques do disco para mim, mas eu curto. Essa música é bizarramente acelerado vocal, prestem atenção, é difícil, é quase um narrador de jockey, tá ligado? De corrida de cavalo. O clipe, tem um clipe também,
O clipe é uma lente de olho de peixe, o Axl na frente, a banda atrás, e ele cantando freneticamente, inclusive passa a letra com a bolinha em cima para até as pessoas tentar entender o que ele tá dizendo, porque é absurdamente rápido aquilo. E o clipe é engraçadíssimo, porque todo mundo fica muito deformado, assim, o Axl tá viajando, tá palhaçando ali. Eu acho muito divertido o clipe. A música, eu como fã, de novo, gosto, mas eu entendo o teu lado, cara. Eu acho que não é uma música fácil pra quem não é fã de Guns, assim. Eu gosto muito dela. Eu acho ela, de novo, mais um vocal completamente diferente do Axl, uma coisa maluca, acelerada. Enfim, eu gosto. Acho bacana. E é um clipe também lá do B. Assim como a música, o clipe também é bem lá do B. Não sei se você já viu, Rafael, também. Não, também não tô lembrado. Tô lembrado só dos mais famosos. Essa é uma também que, se fosse compilar o Illusion 1 e 2, ela cairia fora fácil. Concordo contigo. A The Garden e a Garden of Eden, eu acho que a gente entrou numa sequência. Uma coisa que tu comentou antes do November Rain, que é assim, se acabasse aqui, eu não concordaria assim, ó, porque tem duas músicas que a gente vai falar aqui que eu gosto muito. Mas talvez The Garden e Garden of Eden, junto com Double Talking Jive, sejam as mais lado B desse álbum. Assim, de talvez poder ser escanteada e ninguém ia sentir falta na história do Guns N' Roses, a não ser fãs, né? Agora, faixa 13, Don't Damn Me. Não me condene. Essa é no estilo hard rock que o Guns faz melhor. Ela tem uma pegada bem parecida com o It's So Easy, lá do Appetite for Destruction. Até a quebra, para ficar mais lenta, eu achei parecida. Axl faz um vocal meio perturbado, né? Bem diferente, né, cara? Que é aquele Don't damn me when I speak up is of mine, que é ele usa a voz. Cara, eu acho tão bacana quando ele usa a voz grave dele, porque ele tem a voz muito grave. E ele raramente usa. Eu acho que por isso que eu digo, um disco novo, eu gostaria muito que ele usasse mais essa voz, porque fica super bacana, cara. Mais uma grande performance de Slash. Também curti, música bem legal. Eu acho muito bacana, eu gosto muito do riff dessa música. Ela é uma música que, pra mim, que tu ouve e ela gruda, cara. Eu agora comentando contigo aqui, comecei a, eu ia passar ela, a batida aqui, tu falou, eu falei, opa, peraí, realmente. E aí já veio na minha cabeça o vocal, esse grave dele, que ele faz aquele Don't Damn Me When I Be. E aí vem o que vai acompanhando o vocal, né? É maravilhoso, cara. Eu acho muito bacana essa interação. Os riffs são bacanas, a voz tá bacana, eu gosto muito da melodia dessa música. E é o que tu falou, tem um clima meio perturbado ali, mas eu acho muito bacana. Não me amaldiçoe, ou não me... Como é que falou? Condene? Não sei qual é o... Damn é maldição, né? Maldição quando passa nos filmes legendários. Tipo, né? Não me amaldiçoe! Por mas eu acho muito bacana, cara. E é lado B também, cara. Uma puta lado B desse disco, mas muito boa. Uma lado Bzão, assim, que eu não conseguiria tirar. Eu ficaria muito chateado de não ter essa música. Então vamos para a 14ª música, Bad Apples. Maçãs ruins. Tem uma guitarra bem funkeada no começo, bem fora do padrão do Guns. Depois vira um hard rock puxado pro blues, novamente com várias vozes para dar aquele clima de bar. Por isso mesmo, é bem animado e tem um bom refrão. É a menos executada do disco no Spotify, hein? Acho curioso. Eu acho a injustiça, porque para mim ela tá na frente aí de umas 2 ou 3 por aí. E ela, de novo, é uma música bem diferentona, né, cara? Ela tem uma vibe totalmente diferente do que foi feito no disco. No que a gente vinha ouvindo até aqui, tem, de novo, vocais muito peculiares do Axl, assim. E, de novo, cara, eu acho uma música que ela é esquecida. Inclusive porque eu, às vezes, esqueço dessa música. Mas aí eu vou ouvir e falei, cara, é boa, eu gosto dela. Porque, pô, eu sou um fã, né, cara? Eu tive um banda cover, eu cantava eu sei todas as músicas do Guns de Cor, se tu botar pra tocar, eu sei, entendeu? Mas a gente esquece às vezes, porque, pô, tu sabe, tu grava, tu tem o teu programa, a gente tem o Crazy Metal Mind. A gente esquece, cara. Porque a gente tá sempre ouvindo coisa, tu não tem tempo pra ficar ouvindo, às vezes, uma banda que tu gosta muito. Então passa batido, mas é uma música muito massa, cara. É uma música que eu gosto bastante, as maçãs podres aí. E como ele diz na música, né? Uma maçã podre acaba estragando as outras. Então tem que tirar a maçã podre do cesto. É isso aí. 15ª música, Dead Horse. Cavalo Morto. Começa com Axl Rose, voz e violão, estilo happy hour. Ali, Axl Rose de barzinho, voz e violão. Num churrasquinho ali, um pãozinho de alho, uma cervejinha, a galera comendo. Ele até no show ele toca violão. É, né? Poucas vezes ele faz isso. Nessa música ele começa tocando um violãozinho bem simplesinho, não tem mistério. Ele faz uns 3 acordezinhos ali e manda ver.
Olha aí. Depois entra o peso, fica bem energética, com Axl sendo Axl e Slash sendo Slash e o Guns sendo Guns, né? Acabou o basinho, voz de violão. Eu acho uma música bem legal, que também lado B, né? Bem lado B, mas eu curto. Cara, muito lado B, mas eu vou te dizer, é uma das minhas músicas preferidas desse álbum, cara. Eu gosto muito, talvez essa seja a maior surpresa até aqui. Eu gosto muito dessa música. Eu acho muito bacana de cantar, de ouvir. O Axl começa devagarinho, tem explosão vocal, aquela maluca, e a música fica acelerada, fica louca. Eu gosto pra caralho dessa música, velho. E o cavalo morto, que a gente fala aqui, é o que a gente usa no Brasil como cachorro morto, né? Chutar cachorro morto. E ele fala na música, né? Kicking a dead horse, chutando um cavalo morto. E, enfim, aí segue por aí a letra. Eu acho um musicão. E falando de musicalmente, das guitarras, acho a melodia, eu acho uma música muito bacana, cara. E é lá do B, sim, total. Não tem a menor dúvida disso. E até não sei como é que tá no Spotify. É uma que eu gostaria que as pessoas ouvissem mais. Fica até minha recomendação aqui, inclusive. Tem clipe. Tem clipe. Já tem 10 milhões de execuções. Pra tu ter uma ideia, Double Talking Jive tem 15 milhões, quase 16 milhões de execuções. Olha aí, rapaz. Mas ganha de Perfect Crime, ganha de You Ain't the First, ganha de algumas aqui. Ela tá bem colocada. Tá até bem colocada. Mas eu acho que é uma música que ela fica esquecida, mas eu recomendo fortemente, cara. Gosto bastante dessa música aí. 16ª e última faixa, Coma. Coma, que não é do verbo comer, é um estado de vegetativo, né? Não é para você comer. Né? A mais longa do disco mistura o hard rock tradicional do Guns com os momentos diferentões, tem dramatizações, narrações, efeitos sonoros. Ela é tensa, né, Rafael? Ela é tensa. Ela é tensa. Você fica nervoso ouvindo. Praticamente um ópera rock, um negócio bem progressivo. É a coisa mais progressiva que o Guns fez até aí. Eu concordo. Chega a me lembrar o Operation Mindcrime, lá do Queensryche. É o tipo de música que você precisa entender o que a letra diz para curtir. Exato. Né? Porque se você sem entender, você vai achar um negócio meio doido. E tu entendendo, ela fica mais tensa, porque é uma história de abuso de droga, de o Slash que tomar a injeção no coração, porque tava morrendo, e aí tem som de desfibrilador, tem som de hospital, tem som de enfermeira falando, não sei o que, blá, blá, tem uma hora que dá uma loucura, as enfermeiras falando, aí tem o desfibrilador, e aí tem aqueles BUM! Que é o som do desfibrilador atuando, né? Uhum. E aí dá uns estouros, assim, bum, bum. E esse é o sonho de todo fã ver ao vivo, porque não é sempre que eles fazem. E é maravilhosa de ao vivo. Eu gosto muito dos vocais, o vocal varia, ele começa de um jeito, ele sobe, ele desce, daqui a pouco ele vai mais falado, vai mais gritado, vai mais tenso, tem aquele começo que começa com dan, 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 e o coração, né? É um baita som, cara. É bem que nem tu falou, é meio progressivo mesmo, né? Curti. Então, vamos para o momento decisivo do episódio, o momento em que vamos julgar o Use Your Illusion 1 do Guns com a nota de 0 a 10. O 2 vai ser em um outro episódio. E, para quem não sabe como funciona, eu dou uma nota de 0 a 10, Daniel vai dar uma nota de 0 a 10, nosso clube de membros já deu uma nota de 0 a 10. Preciso dizer que tanto o Use Your Illusion 1 quanto o 2, que também os membros já deram nota, foram os campeões de número de notas. Nem todo mundo dá nota nas resenhas, mas a participação do clube de membros foi recorde nesses aqui. Olha aí, rapaz. Mais da metade do clube de membros deu nota. Porra! Foi, mais da metade. Normalmente é uma parcela ali que gosta de dar notas e tal. E às vezes, assim, as pessoas não dão notas porque não conhecem, não são familiarizadas, mas esses dois aqui, a galera fez questão e chegou junto mesmo. Deu até trabalho de tirar essa média. Muito número para botar na calculadora. Mas é isso aí, o clube de membros curtiu e deu nota 8,2. Porra, para tanta gente votando, tá maravilhoso. Vamos dar uma de Crazy Metal Mind aqui, e o mais suspeito, que é Daniel, vai começar dando a nota e o veredito. Cara, eu vou te dizer, eu tenho 3 álbuns do Guns que eu dou 10. Esse é um deles. Cara, é difícil não dar. Os Illusion eu acho a produção, as produções, a produção tá toda muito bem feita. Tem músicas, as lá do B eu te falei, cara, tem muita música lá do B que eu
amo, mas gosto muito mesmo. Tem as pérolas que a gente falou, tem November Rain, tem Don't Cry, tem a versão de Live and Let Die que é maravilhosa, tem Coma. Cara, é difícil, eu ouço esse disco de cabo a rabo fácil, uma facílima assim. Então eu vou dar um 10. Sou suspeito mesmo. Muito mas no bem. 2 pode, no Illusion 2 pode ter uma surpresa. Né? Inclusive, já acrescentando um detalhe, um dos membros do nosso clube, Carlos Gobato, ele chegou a comentar que se no Illusion 1 tem a música Coma, no Illusion 2 podia ter a música Beba. Olha aí. Olha aí, então. Perderam. Esse é piadista. Bom, minha nota, meu veredito. O Guns tinha feito uma obra-prima do rock chamada Appetite for Destruction e depois veio com essa proposta megalomaníaca de lançar 2 discos de uma vez só. Os 2 duplos, para quem comprou LP, né, como a gente falou no começo, foi ousado e se tornou a maior banda do mundo na época. Né? Funcionou, essa doideira funcionou. Mas, veja, tem umas 4 músicas aqui que eu acho bem dispensáveis, né? Aquela coisa que, se fosse compilar numa proposta mais normal, elas seriam uma música bônus, uma coisa, um lado B, uma coisa assim, separada. Mas assim, as outras são ótimas e tem 3 gigantes, né? Que é Live and Let Die, Don't Cry e November Rain. Eu acho que uma nota justa é nota 9. Gostei. Bonito isso. E assim, tal qual a minha nota, ficamos com a média 9. Eu acho que foi bom, né? Foi bom lá em cima. Eu tô achando maravilhoso. Eu sei que eu sou suspeitão mesmo, não adianta. Mas se tem uma média do mundo que a gente falou, um monte de gente votou aí, deu 9, maravilhoso. E assim encerramos a primeira parte da resenha, porque a primeira parte é o Illusion 1 e a segunda parte vai ser o Illusion 2. Na próxima parte a gente não vai contextualizar, não vai falar de capa, não vai falar de formação nem nada, porque a gente já falou tudo aqui. Vamos direto pro faixa a faixa. Daniel volta e algum recado final para nossa audiência aqui nessa parte 1, Daniel? Cara, ouçam Guns N' Roses, ouçam Crazy Metal Mind, continuam assinando aqui, nos dando votos maravilhosos. E é isso aí, cara. De novo, um prazer estar aqui gravando, ainda mais sobre Guns N' Roses, né? É isso aí, valeu, Daniel, valeu pra você que ficou até aqui, até a próxima, se liga no Illusion 2, tchau. Tchau, galera.